Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num tema muito profundo, algo que cedo ou tarde cruza o caminho de absolutamente toda a humanidade: a ideia de que a nossa essência continua viva muito além da nossa presença física. E para entender isso na prática, nós vamos observar a história real e comovente de uma mulher chamada Elisângela. A vida material dela foi breve, é verdade, mas o afeto que ela espalhou no dia a dia foi tão gigantesco que garantiu que a sua luz nunca se apagasse na comunidade. Tem uma frase nos relatos que a gente analisou que resume perfeitamente o coração dessa história. Diz assim: as pessoas existem porque pensamos nelas. Forte, né? Essa ideia muda tudo. Ela nos mostra que a nossa verdadeira existência não acaba no plano físico. Ela se estende, ganha novas formas e continua pulsando na mente e no coração de quem fica para contar a história. Parte 1. A essência de Elisângela. Para a gente compreender o tamanho da falta que alguém faz, precisamos primeiro entender a força dessa presença. E olha, a resiliência marcou a jornada de Elisângela desde o primeiríssimo segundo. Para se ter uma ideia, o próprio nascimento já foi um super desafio. Foram 3 longos dias de um trabalho de parto dificílimo para a mãe dela, Dona Graciana. Aí, aos 2 aninhos, um susto que parece até coisa de filme: a sobrevivência milagrosa à queda de um raio. Isso mesmo, que até causou uma perda temporária da fala na época. Aos 11 anos, um novo capítulo começou quando ela foi morar com o pai. E então, tragicamente, aos 32 anos, essa jornada física foi interrompida de repente, deixando 3 filhos pequenos. São marcos de uma vida vivida com muita intensidade. Mas sabe o que realmente salta aos olhos nos relatos? Não são só essas datas ou acontecimentos no calendário, é como ela preenchia o espaço entre essas datas. A alegria e o cuidado eram marcas registradas dela. Quem conviveu por perto conta que a Elisângela estava sempre impecável, sabe? Cabelo arrumado, maquiagem marcante, ela se apresentava para o mundo com uma energia maravilhosa. Para ela, a vida definitivamente não era feita para reclamar, mas sim para ser celebrada, sempre com aquela risada alta e contagiante que iluminava qualquer ambiente que ela entrasse. E o mais bonito é que essa energia toda não estava só nos grandes eventos, não. Ela se ancorava nos detalhes mais simples do dia a dia. Tem uma história que ilustra isso de um jeito espetacular. Todo santo dia, antes de ir para o trabalho, ela tinha uma rotina inquebrável. Passar uma xícara de café fresquinho pela janela para a tia Lena, que morava ali do lado. Um gesto tão pequeno, um café pela janela, mas que mostra com perfeição como os laços de afeto eram cultivados diariamente. Ah, e claro, não dá pra falar da Elisângela sem citar o humor maravilhoso dela. Tinha uma frase que ela adorava soltar: "Oi? O que é isso no meu rosto? Ah, é deboche." É genial, né? E é fascinante notar como são justamente essas pequenas pérolas, esse humor leve e super brincalhão, que mais arrancam os sorrisos da família hoje em dia. É a prova viva de que a leveza é, sem dúvida, uma das formas mais poderosas de se tornar inesquecível. Vamos para a parte 2: laços de amor e cuidado. É aqui que a gente vê como aquela leveza se transformava em dedicação pura na prática. A vida da Elisângela girava em torno de nutrir e cuidar das pessoas. O afeto dela era muito mão na massa. Ela fazia questão de arrumar e maquiar a própria mãe, sempre elevando a autoestima dela. Tinha também aquele cuidado quase que cirúrgico de tão meticuloso com os 3 filhos que andavam sempre impecáveis. Ela construiu uma rede de apoio tão forte que confiava na vizinha, a Jane, como uma verdadeira segunda mãe para as filhas. Sem contar a dedicação incansável para construir e organizar a casa dos sonhos dela, o grande porto seguro da família. E esse cuidado todo se estendia demais para as amizades também. Tem um relato super divertido sobre um tal pacto da dieta com a prima Flaviane. O objetivo da brincadeira? Entrar numa roupa específica. Mas, cá entre nós, o valor central dessa lembrança não está nem de longe na roupa, né? Tá na parceria, tá naquele incentivo de todo dia, nas muitas crises de riso compartilhadas durante o processo. É aquela amizade construída nas entrelinhas da rotina. Momentos banais que a memória faz questão de eternizar. Só que, como a gente sabe, a vida tem uma fragilidade imensa e pega todo mundo de surpresa. E a quebra abrupta dessa anormalidade toda fica muito clara num detalhe bem doloroso. Apenas 2 dias antes de partir, a Elisângela deixou um vestido no sofá da vizinha Jane para que uma costureira fizesse uma cópia. É um lembrete vívido, quase cruel, de que a perda repentina simplesmente corta os planos ao meio. Os objetos cotidianos ficam ali, paralisados, enquanto a manhã desaparece. Terceira parte, o choque da despedida. Existe uma transição muito difícil de processar entre uma vida tão intensa e um ponto final definitivo.
No dia 18 de junho de 2020, aconteceu a tragédia. E uma notícia dessas não causou dor só na família. Ela gerou um choque coletivo que parou a comunidade inteira. O contraste entre alguém que exalava tanta alegria de viver e a realidade absoluta dessa partida física é uma das coisas mais complexas para a mente humana processar. E os relatos mostram bem a natureza surreal desse tipo de perda, através dos detalhes mais comuns. Cerca de 20 minutos antes de tudo acontecer, a tia Lena foi lá fazer um pedido super simples. Queria uns pregos emprestados para uma obra. A Elisângela só pediu para ela esperar um pouquinho, que ia rapidinho na padaria. Uma conversa totalmente trivial, mundana mesmo, mas que numa fração de segundos congela no tempo e vira as últimas palavras trocadas. Diante da dor indescritível de receber a notícia pelo telefone, a reação da mãe, a dona Graciana, ensina muito sobre o que é o poder da memória e do amor. O instinto imediato dela, no meio daquele caos, foi tomar um banho e colocar a roupa mais bonita que tinha no armário. O motivo? Porque a filha simplesmente adorava ver a mãe bem vestida. Mesmo no momento da pior escuridão imaginável, foi um ato imediato e comovente de honrar a essência vibrante de quem estava partindo. Quarta parte: o poder das lembranças. Quando a gente lida com o trauma, a mente é confrontada com uma escolha muito difícil. É fácil ficar prisioneiro daquela imagem trágica do último dia, uma cena super dolorida que a prima Flaviane relata ter enfrentado. Mas a gente pode escolher ativamente se agarrar à lembrança de apenas 4 dias antes, um abraço demorado, aquela cerveja compartilhada, as risadas no aniversário dessa mesma prima. O grande esforço de quem fica é exatamente esse: escolher o afeto e a alegria, batendo de frente com o choque da perda. E isso nos traz para a definição mais honesta que existe sobre o que é deixar uma marca no mundo. O legado é, na sua essência, o impacto duradouro do nosso caráter. Ele não é feito de paredes e tijolos. Ele é preservado todinho pelo carinho daqueles que continuam contando a nossa história. Fica muito evidente que construir vínculos de verdade com as pessoas ao redor é a nossa única ferramenta real para vencer o ponto final que a morte tenta impor. A consequência incrível de investir tanto afeto nas pessoas é criar uma presença que transcende completamente a lógica do tempo. Fisicamente, rola uma ausência, sim, e dói muito. Mas através de todo aquele cuidado, daquele amor derramado nos filhos, na mãe, nos tios e amigos, a essência da Elisângela continua operando e mudando o mundo. A doçura das filhas, que hoje encantam todo mundo que cuida delas, é a manifestação exata da semente que foi plantada com tanto amor lá atrás. E por fim, o legado do afeto. E o que todos esses relatos trazem de prático para o nosso dia a dia? Bom, já se passaram 5 anos desde aquela interrupção lá no meio de 2020. E o ponto crucial de notar é que meia década não tem a menor força para diluir o impacto de uma vida inteira, quando essa vida teve como alicerce a conexão humana verdadeira e a alegria compartilhada. E como o irmão dela, o Eduardo, faz questão de transmitir de forma maravilhosa, a dor pode sim ser transformada em conselhos de vida urgentes. A mensagem é muito clara. O momento de celebrar vitórias é hoje, imediatamente. Tá num ambiente tóxico? Num relacionamento que suga sua energia? Corta isso agora. Ficar sofrendo por coisinhas pequenas é um desperdício imenso do nosso tempo na Terra. O grande foco da nossa energia vital tem que ser criar memórias boas com quem está do nosso lado, sendo sempre uma fonte de leveza por onde a gente passar. O agora é a nossa única realidade. Para colocar tudo isso em prática de um jeito estruturado, dá para pensar em 3 passos essenciais. Primeiro, aceitar que a fragilidade faz parte de estar vivo. Não tem jeito. Segundo, diante das perdas, a nossa escolha ativa tem que se focar incansavelmente em lembrar dos momentos de alegria. E terceiro, seguindo o exemplo lindíssimo de toda a rede de apoio e dos tios que cercam a família da Elisângela hoje, o caminho é se tornar intencionalmente uma fonte de luz para todo mundo que continua nessa caminhada diária junto com a gente. E diante daquela verdade absoluta de que as pessoas existem porque pensamos nelas, fica uma provocação final para todo mundo que está assistindo. Quais são as memórias que nós estamos construindo hoje para vivermos no amanhã? É um super convite para a gente olhar para a nossa própria rotina agora mesmo e garantir que estamos pavimentando um legado feito inteirinho de afeto e presença de qualidade. Fica aí essa reflexão poderosa. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise e até a próxima.